Então, aqui eu domino, né? Quando a gente está aí com o nosso negócio, a gente domina. Então, vamos lá, a gente vai começar agora, tá? E tá gravando, né? Deixa eu só confirmar se a gente está gravando mesmo. Tá, perfeito. Então, vamos lá, gente, vamos começar. Então, eu vou falar um pouquinho hoje de iniciação. É uma aula que tem slides o tempo todo, tá? Eu vou falando para vocês se mudou aí os slides. Então, acabei de mudar, e nesses slides eu estou falando de 3 categorias de pessoas, tá? Então, todos nós estamos incluídos, né, em 3 categorias de pessoas. A primeira categoria são aquelas pessoas que a gente chama de posers. O que são os posers? São aquelas pessoas que estão esperando acontecer, tá? São aquelas pessoas, não mudou, que bom, né? Que coisa boa! São aquelas pessoas que estão esperando o bilhete da sorte, né? Ganhar na Mega Sena, né? Então, é a pessoa que vive ali naquela expectativa, tá? O segundo tipo de pessoa são aqueles amadores, tá? Então, muitas vezes, eu estou pensando aí, nós estamos falando do nosso público, nós estamos falando da gente, tá? Nós estamos falando da nossa força de vendas. Pessoas que trabalham como amadores, são pessoas amadores, então elas focam em diferentes pontos, elas acham que vai ser sorte ela vender muito, que vai ser sorte ela fazer excelentes inícios, e ela coloca a culpa no outro, porque o problema muitas vezes é da iniciadora, é da diretora nacional. Se eu tivesse com aquela ali que é mais glamurosa, talvez eu teria um resultado melhor. Se eu tivesse com aquela ali que é mais popular, talvez eu teria um resultado diferente. Então, é aquela pessoa que ela trabalha com amadorismo, né? Ela nunca consegue trazer a responsabilidade para ela acha que tudo aí é uma questão do universo realmente trazer para ela e que ela não precisa fazer movimento. É aquela pessoa que muitas vezes fala, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, eu entro em qualificação em fevereiro. Se Deus quiser, eu conquisto a minha corte no final do ano. Deus é quem sabe. Então, esse é o tipo de pessoa que são pessoas amadoras. E a profissional? A profissional, não. A profissional, ela traz a responsabilidade para si, tá? A profissional, ela é aquela pessoa que ela entende que a remuneração dela está diretamente proporcional ao trabalho que ela desenvolve, tá? A profissional, ela vai ser uma pessoa especializada nas habilidades, nas atividades que ela precisa para ser bem-sucedida num negócio como o nosso. Então, é aquela pessoa que ela realmente se empenha para ser a melhor consultora, para fazer a melhor venda, para desenvolver a melhor fidelização de cliente. É aquela pessoa que realmente se empenha e que tem aí a habilidade, o comprometimento, incluiu na rotina dela, falar da oportunidade para as pessoas e assim vai, tá? O que a gente precisa entender é que, para a gente ficar top em algo, a gente precisa treinar pelo menos 10 mil horas, tá? Então, a prática faz toda diferença num negócio como o nosso, tá? Então, como eu sempre falo, a gente aprende muito mais durante o processo, né? Isso aí serve muito para quem é analítica e para quem é perfeccionista, tá? Pessoas extremamente analíticas, pessoas extremamente perfeccionistas, elas acham que elas têm que dominar tudo, o negócio inteiro, o mercado inteiro de beleza de cosméticos antes dela realmente desenvolver um negócio como o nosso. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e entender que como é que eu vou me tornar cada vez melhor naquilo que eu faço? Praticando, desenvolvendo, tá? Então, é no dia a dia, é no trabalho de campo, tá? Então, vamos lá. Então, aí, vou mudar de slide de novo, tá? Nós precisamos e nós temos 3 elementos para construir o nosso negócio. Então, o primeiro elemento, escreve aí, é você mudar o seu pensamento, tá? Então, é ter a decisão, é tomar a decisão de realmente se tornar uma especialista naquilo que você faz. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, preocupar com você,
tá? Entender que quando você faz para você e por você. Tornar-se cada vez mais independente no sentido de autonomia para desenvolver esse negócio, né? E ontem eu fiz um convite para as minhas consultoras e faço um convite aqui para vocês também, fiz esse convite para as minhas diretoras e também faço aqui para você fazer do mês de fevereiro o seu melhor mês desde 2022. Então, você superar, pegar o seu mês de 2022, que você foi melhor, que você teve melhor atividade, que você teve mais vendas, que você teve mais inícios, o seu mês de 2022 melhor e superar esse mês agora, no mês de fevereiro. Mas isso independente do que a Mary Kay vai te trazer. Então, é começar, às vezes a gente atribui muito o nosso desenvolvimento, o nosso negócio, o nosso mês, ao que a própria empresa está me proporcionando, né? Então, se a promoção for maravilhosa, eu vou ter um mês fantástico. Se a promoção não for tão boa, meu mês não vai ser tão bom. Então, parar com isso, né? E começar aí a entender que nesse mês de fevereiro, eu vou fazer com que ele supere o meu melhor mês em 2022, tá? Trazer essa responsabilidade para si, libertar a sua iniciadora, a sua diretora nacional, libertar a sua própria empresa. O negócio está aí e tem muita gente que desenvolve muito dentro desse negócio, né? Tem muita gente que sustenta suas famílias com esse negócio. Então, isso pode ser eu também, isso pode ser você também, né? Decidir, de fato, não pensar todo o momento de ir para o outro lado, né? Então, o que eu vejo que atrapalha demais algumas pessoas é porque elas têm sempre um plano B, né? E eu não gosto, eu detesto ouvir isso, né? Olha, eu vou me dar mais tantos meses. Se eu não tiver o resultado que eu preciso, então eu vou pensar numa outra coisa. Eu odeio ouvir isso. E sabe por que eu odeio? Porque as pessoas que falam isso, elas não estão fazendo tudo o que elas poderiam fazer. Isso é fato, né? E eu duvido que alguém vai discordar comigo em relação a isso, porque isso é um fato, isso é uma constatação, né? Então, assim, queima os outros remos, realmente foca no teu desenvolvimento, foca no teu negócio. Uma vez eu tive uma amiga que a gente entrou praticamente junto na Mary Kay, mas a gente era de áreas diferentes. Mas antes não tinha todos esses eventos que vocês veem hoje em dia, não tinha nada, na verdade. Tinha uma conferência de carreira, que era uma vez no ano, e o seminário, ponto. As áreas não faziam esses eventos que vocês veem que a gente faz um evento por mês, não existia isso. E eu tive aí o convite, logo que eu ingressei, de um grupo de diretoras para fazer uns eventos juntas, e eu comecei a fazer com elas, lá na Consolação, né, num hotel que tinha lá, e foi maravilhoso. E uma das consultoras, uma das diretoras que fazia comigo, a gente tornou muito amiga, e a gente tinha muita coisa em comum, então a gente ganhou o primeiro carro rosa juntas, enfim. E quando eu me tornei nacional, ela me falou assim, eu queria tomar um café com você. Eu falei, claro, vamos embora tomar um café, era minha amiga pessoal. Tenho um carinho muito grande por ela, né? E ela me falou, Tati, o que você acha que aconteceu? Porque você se tornou uma diretora nacional e eu continuo como diretora sênior. E nós entramos juntas e a gente desenvolveu muito próximo uma da outra durante muitos anos. O que você acha que aconteceu? E eu falei, Ana, eu vou te fazer uma única pergunta. Quantas vezes você pensou em parar o seu negócio? Até me arrepia isso, quantas vezes você pensou em retroceder? Quantas vezes você pensou em fazer alguma outra atividade? Ela falou várias. Eu falei, então é este o problema. Porque competência você tem, conhecer o negócio você conhece, mas você perdeu muito tempo. Cada vez que você pensou nisso, cada vez que você formulou isso na sua cabeça, você voltou alguns meses, alguns anos. Então, talvez seja essa a grande diferença entre nós duas. Ela falou, porque você nunca pensou? Eu falei, não, eu nunca pensei. Eu sempre entendi que a empresa tinha um negócio maravilhoso, um plano de negócio fantástico, e que sim, eu via muitas mulheres se desenvolvendo e tendo resultados maravilhosos.
e que então eu ia replicar aquilo que elas estavam fazendo dentro do meu estilo, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu sei fazer. Enfim, gente, é isso. Então, peguem essa minha fala para vocês, tá? Então, isso aí é o quarto ponto, tá? De um dos 3 elementos importantes para você construir o seu negócio. Então, mudar o seu pensamento, tá? Mude o seu pensamento. Então, vocês anotaram aí, tira foto. Eu não vou compartilhar os slides, mas vocês podem tirar foto, a aula vai ficar gravada, tá? Estou tentando mudar o slide, ele não está indo, e eu acho que vocês estão acompanhando aí, né? Os slides. Deixa eu... Eu não sei porque eu tenho essa dificuldade, viu, minha gente? Minhas amigas, eu não sei porque que esse negócio me dá essa dificuldade, mas vamos por aqui, então, tá? Terceiro ponto, tá? Segundo ponto dos 3 pontos para você construir o teu negócio. Oxi. Desenvolva habilidades necessárias para você agir, tá? Então, vamos lá. Primeira habilidade que eu tenho que desenvolver. Produto, gente. Conhecer o produto, é óbvio, tá? Então, assim, conhecer, estudar sobre os produtos, isso é importantíssimo, tá? Lá agora, quando a gente faz o pedido, você vai em visualização rápida, você consegue baixar a ficha do produto. Virou, mexeu, quando eu preciso estudar algum produto, é lá que eu entro, baixo a ficha do produto e vou guardando numa pastinha que eu tenho, aula de produtos. E estou ali construindo a minha biblioteca com as fichas de produtos que tenho todas impressas, viu? Mas hoje em dia, cada vez mais a gente usa as coisas online, não é verdade? Cada vez menos a gente está usando papel e eu não estou fugindo a essa regra, não. E aí a gente tem que entender e conhecer o plano de carreira da Mary Kay, tá? O plano de compensação. Então, se tem gente que vende o produto e eu não estou vendendo, a culpa não é do produto. Se tem gente que está iniciando e ganhando muito dinheiro com a carreira e eu não estou ganhando, a culpa não é do plano de carreira. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, é isso. Então, eu vou estudar o produto, vou dominar os produtos. Tem um produto novo? Vou lá e vou dominar esse produto, tá? Vou estudar, vou usar o produto, vou colocar no rosto. Tem áudio aberto? Então, eu não estou usando... tem muito áudio aberto. Então, eu não estou ouvindo vocês, tá, gente? Vou tirar até meu fone. Peraí, deixa eu mutar. Peraí, gente. Deixa eu só mutar aqui vocês. Tomem cuidado para... Isso, obrigada, viu? Então, eu vou tirar meu fone, porque eu não estou ouvindo nada, tá, gente? Estou tipo surda aqui. Então, vocês me avisem aí, tá? Eu estou com o chat agora aberto, porque eu pensei que eu estava ouvindo vocês, mas não estou. E vocês, qualquer coisa, me avisem. Então, vocês entenderam isso, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que a única variável sou eu. Eu sou a única variável. Nós temos o mesmo produto, nós temos o mesmo plano de carreira. Então, a diferença entre o sucesso e o fracasso no nosso negócio começa com a gente e termina com a gente. Então, trazer essa responsabilidade sempre para a gente e ver, bom, o que eu posso fazer para aprender mais? O que eu posso fazer para me desenvolver mais? Tá? Como é que eu posso aprender mais sobre produtos? Como é que eu posso aprender mais sobre o plano de carreira da Mary Kay? E assim a gente vai se desenvolvendo. Agora, o quarto ponto, gente, o terceiro ponto que a gente precisa para construir aí o nosso negócio é desenvolver, tá? Aqui, ó. Opa, desenvolver algumas habilidades, tá? Então, a gente está ainda no segundo ponto. Então, a gente vai falar de habilidades necessárias aí para a gente desenvolver. Eu posso deixar Vocês estão vendo os slides assim? Eu vou deixar assim, senão eu fico indo e voltando, e aí eu fico atrapalhada, pode ser? Então, aqui o que nós temos? Eu vou só voltar aqui. Isso, estão vendo, ok. Obrigada, viu, gente? Senão eu vou e volto, aí fico aqui atrapalhada, muita coisa aqui para eu administrar, gente. Não sou uma pessoa que consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, nós estamos falando de 3 elementos para construir o nosso negócio. Primeiro elemento, mudar o seu pensamento. Segundo elemento, construir algumas habilidades necessárias. E aí, agora eu vou falar de 7 habilidades dentro desse segundo ponto.
Primeira habilidade que eu quero falar para vocês, encontrar iniciadas. Então, construir uma lista viva de convidadas. O que é uma lista viva? Uma lista, gente, que não seja aquela lista que você... Porque tem gente que está sempre falando com as mesmas pessoas, e isso eu acho inadmissível. Tem gente que constrói uma lista de 100 pessoas e ela está sempre falando com as mesmas 100 pessoas. E aí ela não muda essa lista não cresce, essa lista não renova, porque ela está sempre falando. Então, toma cuidado com isso. Então, você vai pegar uma folha de papel, várias folhas de papel, e você vai fazer a maior lista que você puder. Você vai colocar todas as pessoas que você lembra, e pessoas que tenham de 18, que a gente só pode cadastrar a partir de 18, até 100 anos de idade. Pessoas que você ama ou que você odeia. Pessoas sofisticadas ou não sofisticadas. Pessoas ricas ou não ricas. Pessoas lindas, maravilhosas e não tão lindas, maravilhosas. Enfim, você vai construir essa lista com todo o planeta, com todas as pessoas do planeta Terra que você conhece, tá? E aí você vai entender que nessa lista também vão estar pessoas que você talvez não tenha tanta intimidade, mas que a tua irmã conhece. Então, quem é que a tua irmã conhece? Quem são as amigas da tua mãe? Quem são os amigos do teu marido? Quem é a família daquele seu ex-namorado? Vocês estão entendendo? Então, é assim, eu vou trazer todas essas pessoas para a minha lista. Mas são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu talvez não tenha tanta intimidade, mas eu vou trazer para o seu negócio. Não é isso, Kati? Né? Falar que a gente ama todo mundo? Não, não ama. Exatamente. Eu falo que às vezes a gente fala assim, não vou oferecer para aquela, porque ela é uma antipática. Você vai apresentar para simpáticas, as simpáticas estarão na tua lista, as antipáticas também estarão na sua lista e assim vai. Então, isso é construir uma lista viva, tá? É entender que a gente está separada de outras pessoas no mundo por 6 contatos. Você imagina que coisa doida que é pensar nisso? Pensa no Tom Cruise. Nossa, eu sou muito fã do Tom Cruise. E aí você imagina que eu estou separada dele por 6 contatos. Então, tem alguém que eu conheço, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que conhece o Tom Cruise. Então, isso aí é maravilhoso, minha gente. Então, olha como a gente pode aumentar essa lista com esse pensamento, tá? Com essa noção. Seja uma pessoa relacionável, tá? Crie relação com as pessoas. Eu falo que eu não era a pessoa mais simpática do mundo, e talvez eu ainda não seja a pessoa mais simpática do mundo, porque eu sou uma pessoa tímida, eu gosto muito de ficar ali no meu canto e ali com as minhas pessoas, mas eu me tornei muito mais relacionável desde que eu estou. Eu acho que não é nem desde que eu estou na Mary Kay, eu acho que é desde que eu sou fisioterapeuta, na verdade, porque na minha profissão como fisioterapeuta, eu também atendia pacientes particulares, eu também precisava me relacionar com pessoas. Então, enfim, busque se relacionar com pessoas na sua igreja, na sua academia, no seu prédio e etc e tal. Isso só vai fazer com que você cresça cada vez mais as suas possibilidades de iniciação, ok? Segunda habilidade a ser desenvolvida: convidar essas pessoas para conhecer, essas pessoas da sua lista, para conhecer ou o seu produto ou a sua oportunidade, tá? Esse é um ponto importante, gente, tá? Então, eu tenho a pessoa na minha lista, ela já conhece o meu produto? Não, ela não conhece o meu produto, então eu vou convidá-la para conhecer o meu produto. E a gente sabe como é que a gente trabalha na Mary Kay. Conheci, vendi o produto, recebi o dinheiro, entreguei o produto, falo da oportunidade de negócio. E possivelmente, muitas de vocês não estão entrando em qualificação nesse mês de fevereiro, porque ainda não desenvolveram a habilidade de falar do negócio para todo mundo que você vende o produto, tá? Geralmente, a gente vende para muito mais gente do que, de fato, a gente fala da oportunidade de negócio. E aí, eu quero fazer um parênteses para vocês, porque pode ser que algumas pessoas estejam falando assim, mas não está tão fácil para iniciar, porque eu conversei com fulana e fulana não está iniciando. E aí eu vou contar a minha experiência desse mês para vocês. Eu fiz o meu primeiro início qualificado no domingo. E aí, se você me perguntasse, Tatiana, esse mês está fácil para iniciar, os inícios estão acontecendo, eu ia te falar, olha,
eu estou vendo os inícios acontecerem nesse mês de janeiro, como eu não vi acontecendo no ano passado. E aí você vai me falar, nossa, Tati, mas quantos inícios você já fez? Eu ia te falar, nenhum. Mas você não fez nenhum início, mas como é que você está falando isso? E aí eu ia te responder, eu não sou parâmetro. Nesse mês eu não sou parâmetro, porque eu não fiz o meu trabalho como eu deveria ser feito. Então, eu não sou parâmetro de resultado pessoal, nem de vendas esse mês e nem de inícios. Entenderam o que eu estou falando? Mas entendam uma coisa, que uma pessoa, quando ela é aquela pessoa amadora, ela falaria, tá muito difícil, porque eu não fiz nada até agora, eu não fiz início nenhum, e sei de muita gente que não fez. Então, eu te convido a estar conectada com pessoas que fazem, porque se eu vejo que a minha diretora ganhou a Trend Mochila na primeira semana, se eu vejo que a outra já está com 5 inícios ali qualificados, eu posso te falar, o problema não é o negócio, não são os inícios, o problema sou eu que não fiz o meu trabalho. Olha aí, a Angélica compartilhando, é isso, tá? Tem alguém desenhando na minha página aqui, viu, gente? Tudo bem, gente? Então, eu preciso entender isso, tá? Eu não vou ser uma caçadora de pessoas. Nós não somos igual a algumas outras empresas que são caçadoras, vão fazer cadastro. Não, pelo amor de Deus. Não é isso, a gente cria uma relação, a gente constrói uma relação e a gente fala do nosso negócio. E sempre lembra do que eu vou te falar. Quando você apresenta a oportunidade, o negócio para alguém, o que você quer é solucionar o problema dela, tá? Todo mundo aqui tem um problema, todo mundo tem um problema, o seu cliente tem um problema. E quando você oferece a oportunidade aí para essa pessoa, você está solucionando um problema que ela tem. Tati, mas como eu sei qual é o problema dela? Por isso que é importante primeiro você ouvir a pessoa, certo? Pessoas, vamos lá. Regras. Se desconecte do resultado. Ah, meu Deus, eu tenho que iniciar. Meu Deus, eu tenho que... Se desconecta. Traga leveza dentro do seu negócio, tá? Tire aí a necessidade. Eu lembro uma vez, eu acho que nunca a Isabela viu uma entrevista minha, mas ela viu uma vez quando eu estava em qualificação. Isso é um ponto importante para a gente aprender. Ela nunca fez uma sessão comigo, nunca fez um evento comigo. Então, assim, às vezes eu vejo pessoas, ai, minha diretora, ai, ela só foi em 10 eventos comigo, ela só foi em 10 entrevistas de início comigo. Eu falo, meu Deus do céu, a gente nunca teve nada disso e cá estamos nós. E quando a Isabela viu a minha entrevista de início, eu estava em qualificação e era a minha aluna, Luciana Saylor. E a Luciana, encontrei até há pouco tempo num bar aqui no Tatuapé, e a Luciana, eu fazendo entrevista com a Luciana, eu falando para a Luciana, não, mas e o pedido, você vai dizer assim? E o pedido, e o pedido, e o pedido, e o pedido? E eu falei tanto do pedido, que essa mulher saiu, não fez o cadastro na hora, e aí a Isabela falou, você tá louca? E eu falei, o que eu fiz? Ela falou, você só falou do pedido, do pedido, do pedido. Desse início, né? E ela falou, pelo amor de Deus, desse jeito você vai afastar as pessoas. Então, é isso que eu quero dizer para você. Se desvincular dos resultados, se desconectar aí do resultado, traga leveza, tá? E não é para fazer de qualquer jeito, não, é fazer com sabedoria, com maestria, mas se desconecte do resultado, porque você traz leveza, você traz mais verdade, você traz mais... você deixa o teu negócio mais fluido, tá? Seja você mesma, né? Então, assim, eu falo que talvez alguém me olhe e fala, nossa, mas eu queria a Tatiana, poxa vida, né? Uma diretora nacional, ela podia ser mais sofisticada, ela é muito assim, né? Mas ela fala com as mãos, ela gesticula. Então, assim, gente, a gente tem que sempre
que trabalhar, independente da posição que você esteja, você tem que entender que existe a sua essência, tá? E você pode, sim, se modelar de acordo com algumas pessoas, mas não saia da sua essência, porque quando a gente sai da nossa essência, a gente se perde, a gente parece falso e a gente não consegue conectar com pessoas. Pelo contrário, a gente desconecta com pessoas. Faça com paixão, com entusiasmo, né? Então, assim, quando você conhece o negócio, quando você tem resultado no teu negócio, passa essa veracidade para os seus clientes, tá? Coloque energia na tua voz. Ah, mas eu sou muito tímida, eu também sou tímida. Mas o meu tom de voz é mais baixo, não tem problema. Deixa ele mais firme, ele pode continuar baixo. O meu é alto demais, que nem eu, às vezes, aguento me ouvir. Então, assim, não precisa ter um tom de voz alto, mas precisa ser firme. Você precisa, quando falar com alguém, ter convicção daquilo que você está falando. Mantenha a tua postura firme, seja mais ousado. Seja você mesma, mas seja mais ousado. Seja você mesma, mas seja mais forte. Seja você mesma, mas seja mais confiante, tá? Próxima habilidade. Vamos falar de 7 habilidades, estamos na terceira. Apresentar o seu produto ou a oportunidade, tá? Conte a sua história. Gente, eu aprendi, estou até falando isso ontem para as minhas consultoras, as pessoas adoram se conectar com uma história de desgraça e ver a superação, tá? Eu aprendi isso a duras penas, porque eu não sou uma diretora nacional e não fui uma diretora ou uma consultora que tinha uma história de pobreza para contar, né? Que tinha uma história de saúde difícil para contar. Porque vocês veem que muitas pessoas contam, porque eu era pobre, porque eu estava endividada, porque eu estava na lamúria, e que eu estava, não sei o que, estava doente, e aí ela vem numa história dessa. Eu não tinha essas histórias para contar, mas eu fui aprendendo que as pessoas se conectam demais com pontos ruins, com pontos de situações muito delicadas, com pontos difíceis, tá? E que elas gostam de ver aí a superação. Então, eu comecei a incluir na minha história as coisas que eram verdadeiras, mas que eu não costumava falar, para trazer esse chance quando eu falo da minha história, tá? Então, pensa aí que quando você for apresentar a tua história, aquela história de 2 minutos, tá? Você vai falar um pouquinho do teu passado, do que você não gostava do teu passado, e aí é o momento de você colocar a pitada da coisa ruim, tá? Como a empresa te resgatou e como você se sente em relação ao futuro, tá? Se você não sabe fazer essa apresentação, pede para a tua diretora, pede para a tua iniciadora, pede para a tua diretora nacional, ela grava a história dela em 2 minutos para você, te manda e você monta a sua, tá? Na apresentação, entenda uma coisa, você é o mensageiro e não é a mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem gente que fala demais, tá? E eu vejo que tem muita gente que não vende o que poderia vender ou que não inicia todas as pessoas que poderiam iniciar porque fala demais. Cuidado com isso. A gente precisa dar voz às pessoas. Entendam que as pessoas estão num momento que elas precisam e querem ser ouvidas. Então, numa apresentação ou do produto ou da oportunidade, você não é a mensagem. O que eu quero dizer com isso? Você não é a parte mais importante. Você é apenas o mensageiro, você é a pessoa que está ali para solucionar o problema do outro, tá? Aprenda a contar a tua história de modo que os outros fiquem curiosos. E aí, o que foi que aconteceu? Tá? Às vezes, quando eu conto um pouco da história da minha mãe, que foi quando eu conheci a oportunidade de Mary Kay, foi no momento que a minha mãe que procurou um negócio porque ela estava sofrendo violência doméstica, e aí é incrível, quando eu acabo, tem sempre alguma pergunta, tem sempre alguém que pergunta, e a sua mãe? Ela continua na Mary Kay? Então, assim, conta a sua história de modo que você realmente prenda a atenção do outro, conecte com o outro e desperte a curiosidade dele, tá? Faça follow-up com as pessoas que você fizer ou a apresentação do produto ou a apresentação da oportunidade. Então, assim, dê seguimento para isso, tá?
O que eu vejo muitas vezes é que tem muita gente que vende pra caramba, mas não fideliza direito o cliente, então está sempre tendo que buscar novos clientes. Toma cuidado com isso. O que eu vejo também, muitas vezes, é que tem gente que fala da oportunidade uma vez para aquela pessoa e não fala nunca mais para aquela pessoa. Então, assim, cuidado, tá? Você apresentou para uma pessoa, ela não entrou naquele momento, mantenha contato com ela. Tá? E aí, quando eu tive esse curso, eu vou contar 2 casos que foram interessantes, que eu comecei a usar dessas estratégias depois que eu fiz esse curso, e tiveram 2 casos. Primeiro foi uma moça aqui do meu prédio, a Cleide, e a Cleide, eu apresentei um negócio para ela não entrou, mas eu aprendi que a gente deveria manter o contato com as pessoas. E a Cleide, ela vendia ovos, e ela trazia verduras do sítio dela, e ela vendia aqui no prédio. Minha filha, eu comecei a comprar ovos da Cleide e verduras periodicamente, porque era uma maneira de eu estar em contato com a Cleide, tá? Então, tinha semanas que eu nem estava precisando dos ovos, mas ela me oferecia, Tati, você vai querer ovos? E eu quero, tô doida pelos ovos. Então, assim, foi uma maneira que eu encontrei, né? Cleide é uma mulher muito fechada, muito na dela. Foi uma maneira que eu encontrei de estar em contato sempre com a Cleide. Eram os ovos ou as verduras. E aí, eu aprendi também, quando eu fiz esse curso, que a gente deveria manter o contato com as pessoas e buscar sempre ampliar o nosso relacionamento com essas pessoas. E aí teve uma moça aqui do meu prédio, uma moça, ela é síria, e ela me chamou para ir na casa dela. Eu fui apresentar a oportunidade lá, e aí apresentei a oportunidade e tal, ela ficou de falar com o marido, e aí ela me convidou. Tati, você não quer tomar um chá comigo? E essas pessoas, eu sei que tem alguns países, né, gente? Algumas nações que eles são muito assim, de relacionar, de sentar, tomar chá. E eu sabia que ela era muito assim. E aí ela falou, então tá, agora vamos tomar um chá comigo, fica para um chá. Gente, Tatiana, de alguns anos atrás, eu falaria, não posso tomar chá, obrigada. Meu marido tá me esperando, eu acho que eu não tinha Bruna na época, eu acho que eu não estava nem grávida na época. E aí eu subi, e aí eu falaria não. Mas quando eu aprendi a fazer isso, eu falei, vou ficar para o chá, claro, prazer, o chá. Mas não foi só um chá, dentro desse chá, ela colocou, eu não sei se tem alguém aqui que seja síria, eu acho que é síria, libanesa, não sei. Ela colocou, gente, ela falou, você gosta de amêndoas? Eu falei, gosto. Ela colocou 12 amêndoas. 12 amêndoas dentro de uma xícara de chá. E aí, quando eu vi aquelas amêndoas que não paravam de entrar, porque eu falei que eu gostava, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, agora você me ensina, como é que a gente faz? Né? Ela falou, olha, você toma o chá. E eu falei, e as amêndoas? Eu não sabia, né, gente? Nunca tinha tomado chá desse jeito. Se você gostar das amêndoas, você come. Gente, eu sei que olha, eu fiquei lá na casa dela, comi 12 amêndoas, tá? Então, assim, isso aí, gente, e foi logo no começo, e eu falei, meu Deus do céu, olha as peças que a vida prega na gente, né? E tava eu lá comendo as 12 amêndoas. Então, é isso, gente. A gente, eu não sei se a Beth conhece, mas é a Sahar, né? A Sahar é do meu prédio, e eu achei que ela ia se sentir muito ofendida, né? Se eu não comesse as amêndoas, como eu não sei como é que elas são, como elas ficam, e eu comi as amêndoas, gente, tá? E nenhuma das duas ingressou no negócio, tá? A Sahar até chegou a ingressar, mas acabou que não fez nada, e a outra não ingressou nunca, a Cleide não ingressou nunca, mas tudo bem. Eu continuo aqui, elas não são minhas clientes hoje, mas a gente tem relação, boa relação, se cumprimenta, enfim. Valeu, né, gente? Valeu aí a experiência, tá? Então, vamos lá. 4º ponto aí que a gente está falando, né? Então, faça segmento, dê segmento, mantenha contato com essas pessoas. Fazer o que você disse que faria. As pessoas respeitam aquilo que você disse que faria e também respeitam as pessoas que valorizam seu próprio tempo. 2º ponto, o único motivo para você fazer uma apresentação da oportunidade é você marcar um 2º encontro. Escreve isso. O único motivo de você fazer a apresentação da oportunidade é você marcar um 2º encontro, tá? Quando você acabar de fazer a apresentação da oportunidade, pergunta, Sahar, numa escala de 0 a 10, qual nota você daria para essa apresentação? Qual nota você daria
para essa oportunidade de trabalho, para essa oportunidade de negócio. Se ela te disser 7, você pergunta, Sahar, o que você precisa saber? O que eu preciso adicionar de informação para você dar nota 10? Vocês entenderam isso? Acabei de apresentar a oportunidade. E eu falo, Sahar, numa escala de 0 a 10, qual nota você daria para este negócio, para essa apresentação da oportunidade? Falou 7. Perfeito. Para você dar nota 10, para você aumentar a sua nota, qual informação eu preciso adicionar? Ou como eu posso te ajudar a obter ainda uma nota maior? Então, eu vou partir do princípio que faltou alguma informação, que tem algo que ela ainda não entendeu, que eu preciso adicionar algo, tá? Falar algo que eu ainda não falei para ela, tá? Conceito 3. Entender que fiz a apresentação da oportunidade, são necessárias de 4 a 6 exposições com aquela pessoa, 4 a 6 encontros, 4 a 6 segmentos para você cadastrar essa pessoa. E agora eu vou contar uma consultora que eu cadastrei em dezembro, a Cláudia. Cláudia, estou falando com ela. Ela fala que quer, ela fala que vendeu. E aí, vamos fazer então esse mês, nada. Eu estava falando com a Cláudia fazia uns 6 meses, mas eu não deixei a Cláudia de lado porque a Cláudia me falou que queria, tá? Em dezembro, eu precisava fechar minha corte de inícios, faltavam 5 inícios qualificados. Alguns dava para eles completarem, eram pessoas que ainda não tinham, estavam só ativos, então com um adicional de pontuação ficariam qualificados, ou então eu precisava de novos cadastros. Eu falei, bom, a Cláudia é uma das pessoas que, se eu cadastrar, ela vai iniciar com pedido de 40%. E eu falei, mano, não adianta eu continuar falando com a Cláudia pelo WhatsApp. Eu vou marcar com a Cláudia pessoalmente. Eu falei, Cláudia, é o seguinte, ela não atende telefone. Aí falei pelo WhatsApp, Cláudia, é o seguinte, eu já vi que você é uma mulher super ocupada. E eu super entendo, ainda mais no final do ano, a gente está mais ocupada ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente resolver isso, você poder aproveitar todas as oportunidades ainda neste mês, eu vou até você. Então, eu vou marcar com você, quando é que você pode me receber? É coisa de 10 a 30 minutos no máximo. Cláudia marcou comigo, desmarcou a primeira vez. Marcamos, remarquei, segunda vez, desmarcou. Na terceira vez, em dezembro, isso pouco, acho que era dia 20 mais ou menos, que estava marcado, eu estava crente que a Cláudia ia desmarcar, tanto é que eu mandei uma mensagem para ela, eu estava em casa, falando, Cláudia, tô chegando. Eu nem falei. Ela fez assim, perfeito, tô te esperando. Saí de casa tipo voando, né? Peguei minha vassoura e fui. E aí, tava voando para casa da Cláudia. E eu fiz isso porque eu tinha convicção de que ela ia desmarcar. Gente, não é que eu fiz o cadastro da Cláudia. Foi um cadastro gordo, com pedido mais ainda do que 40%. Acho que deu uns 1.800 pontos. E a Cláudia foi. Aí, com ela, eu só precisava de mais uma pessoa para fechar minha corte de iniciação, para vocês terem uma ideia. Maravilhoso. Maravilhoso, tá? Então, entendam que às vezes a gente fala com alguma pessoa e a pessoa falou o que quer, a pessoa tem interesse, igual eu tenho uma amiga, Márcia. Márcia viu que a base está na promoção, Márcia foi consultora já e Márcia, mandei o link para ela, Márcia não fez o cadastro. Mandei mensagem para Márcia sábado, Márcia não me respondeu. Márcia é minha amiga pessoal. Hoje eu mandei, oi amiga, tudo bem amiga? Eu tô vendo que você tá super corrida, mas hoje é o último dia para você aproveitar as oportunidades de janeiro, promoção da base. Vou falar que a promoção da base vai até mês que vem, gente. Promoção da base, você viu, falou que maravilhosa, que quer aproveitar. Se você quiser, me passa seus dados, amiga. Me passa os dados do seu cartão que eu faço para você. Fica tranquila, tá? Eu resolvo isso tudo para você. Fica tranquila, tá? Que eu resolvo para você. Eu quero a minha frente bag, né, gente? Vocês entenderam? Tá? Então, façam isso. E o quarto ponto aí dessa habilidade número 4, condense as exposições para melhores. Então, o que quer dizer isso? Então, assim, quando você tem que entrar em contato de novo com as pessoas, você pode condensar essas exposições. Então, de repente, num dia só, num período só, fazer mais do que uma.
Eu não recomendo que façam para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso eu não recomendo, tá? Isso a gente faz num guest, mas numa entrevista de início, eu, Tatiana, particularmente não gosto, não sei qual a experiência de vocês. Eu, particularmente, gosto, sou eu e uma pessoa, sou eu e uma pessoa, sou eu e uma pessoa, tá? Prefiro muito mais. Não estou falando de guest, tá? Estou falando daquelas apresentações individuais. Tá todo mundo mutado aí? Tudo ok, né? Ok, tudo perfeito. Quinta habilidade, ajudar essa possível, essa pessoa que você está entrando em contato a se tornar ou sua cliente ou sua consultora, tá? A chave do sucesso é você manter uma boa postura e você fazer a pergunta certa, tá? Esteja interessado na pessoa ao invés de ser interessante. Vocês já viram que tem pessoas que falam o tempo todo delas mesmas? Né? Pessoas que o tempo todo elas chamam a atenção para elas mesmas, elas se acham a rainha da cocada preta. Eu não sei o que vocês acham dessas pessoas, mas eu acho essas pessoas muito chatas, né? Então, assim, entenda que nós estamos num negócio para ouvir o outro. Então, seja interessada, tá? Não queira ser a pessoa interessante. Então, você não é a rainha do processo, ela é a rainha, o holofote não está em você, o holofote está no outro, tá? Outro ponto importante, educar e informar, enquanto ajuda uma pessoa a tomar a decisão que impactaria positivamente a vida dela, tá? A realidade dela. Isso em relação à compra do produto ou em relação a ingresso dentro do negócio, tá? Então, ser uma pessoa que tem conhecimento suficiente para dar suporte para o outro, ou em relação ao produto, ou em relação ao negócio, tá? Promove a si mesma, assim como promove o produto ou a oportunidade. Isso é um ponto importante. Então, assim, você precisa se colocar também numa posição nunca de coitada e nunca de uma pessoa que está precisando dela para entrar no negócio. Eu sempre se coloque numa posição de que você já tem esse negócio, que esse negócio vem fazendo diferença na sua vida e pode fazer muito mais, e que você adoraria passar essa realidade para ela, tá? Entender que nós somos excelentes ouvintes e nós vamos aprender a fazer cada vez mais perguntas e mais perguntas. Eu nunca vou esquecer um moço aqui no meu prédio, quando ele falou que eu parecia... Isso, exatamente, Angélica. Um moço no meu prédio que ele falou que eu parecia a Marília Gabriela. Porque ele falou assim, você faz tanta pergunta, você parece a Marília Gabriela, né? Quando você faz uma entrevista de início, tá? Quando você fala para alguém sobre o nosso negócio, você pode fazer algumas perguntas. Atrelar a apresentação do plano de negócio, essas perguntas. Faz sentido para você? O que mais você gostou? Incrível, não é mesmo? Qual foi o ponto que mais conectou com você? De tudo que eu te falei, quais são os benefícios que mais te chamaram a atenção? Você enxerga como isso tudo pode ser uma excelente oportunidade para você? Então, eu gosto muito de encerrar uma entrevista de início pensando nisso, tá? Antes de pedir a decisão dela, de tudo que eu te falei. Eu gosto muito de falar isso, de tudo que eu te falei. O que mais te chamou a atenção? O que mais conectou com você? O que mais você acredita que vai fazer diferença? Né? De todos os benefícios que você viu, o que mais você acha que fará diferença para você? Então, é isso. Coloca uma pergunta e ela vai me falar, Tatiana, olha, eu gostei muito do que você falou, da flexibilidade de horário ou da possibilidade dos treinamentos. E eu falo para ela assim, perfeito, então treinamento te chama a atenção? Então, deixa eu te falar um pouco mais de como são esses treinamentos. E aí eu posso esmiuçar um pouco mais de como são os treinamentos, tá? E de como eu vou ajudá-la a se preparar para desenvolver esse negócio. Aqui é numa entrevista de início. Então, como eu falei para você, né? Você vai fazer aquela pergunta, tá? Eu gosto muito daquela pergunta que você pode fazer, tá? De 0 a 10. Numa escala de 0 a 10, qual nota você atribuiria para essa oportunidade de trabalho? 6. Para que você atribua uma nota ainda maior, quais são os pontos que eu preciso esclarecer para você? O que eu preciso falar para você para que você atribua uma nota ainda maior, tá? O que eu preciso esclarecer?
para que você atribua uma nota ainda maior. E aqui, eu quero falar o seguinte para você. Depois da apresentação da oportunidade de negócio, tá? Você acabou a apresentação, você tirou as dúvidas dela, anota isso ou tira a foto. Numa escala de 1 a 10, sendo que 1, você não tem interesse nenhum, e 10, você está pronta para começar o negócio agora. Qual nota você daria? Ela vai te dar nota. Show. Aí você pode perguntar. Baseando nessa nota, tá? O que você precisa para atribuir uma nota maior ainda? O que eu ainda preciso te esclarecer para você atribuir uma nota maior? Ela vai falar alguma coisa. Aí você continua. Baseado no que você acabou de ver. Se você fosse começar o teu negócio em tempo parcial, tá? Porque pode ser que ela tenha um outro trabalho. Então, já encaro que é em tempo parcial. Ou que ela tem filho pequeno para cuidar. Ou que ela está cuidando dos pais. Em tempo parcial. Aproximadamente, quanto você precisaria ganhar no mês para fazer o seu tempo valer a pena? Aí você já sabe quanto ela quer ganhar, qual é o interesse dela. E aí ela falaria R$1.000, suponha, tá, gente? Vou dar uma coisa fácil aqui para a gente calcular. R$1.000. Aproximadamente, quantas horas você pode se comprometer a trabalhar por semana para desenvolver esse tipo de renda, tá? Então, suponha que ela falou, eu vou anotando aqui, senão eu vou esquecer, 5 horas. Ela pode 5 horas na semana. Aí eu falo, perfeito. Sahar, por quantos meses você trabalharia durante 5 horas na semana para desenvolver essa renda? Ela fala, 6 meses. Perfeito. Então, Sahar, se eu puder te mostrar como desenvolver uma renda de R$1.000, trabalhando 5 horas por semana, ao longo de 6 meses, você estaria pronta para começar o teu negócio agora? O que eu estou falando aí, gente? O que eu estou falando para ela aí? Eu estou falando aquilo, eu completo aquilo que ela me falou. Aquilo de informação que ela me trouxe. Vocês entenderam isso? Tá? Então, foi ela quem me disse que ela precisava de R$1.000. Foi ela que falou que ela tem 5 horas na semana. Foi ela que me falou 6 meses. Vocês entendem o que eu estou falando? Quanto ofereço para ela isso dentro daquilo que ela mesma me falou, ela o quê? Não estou pronta. Estou pronta. Você consegue fazer isso? Aí eu vou fazer um plano para ela ganhar R$1.000, trabalhando 5 horas por semana durante 6 meses. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso? Tá? Habilidade número 6. Ajudar aí a pessoa a iniciar da maneira mais fácil. Da maneira mais correta. Da melhor maneira. É direcionar essa pessoa. Isso a gente sabe fazer. Né? Como a gente sabe fazer? Tá? E o 7º, promover eventos. Então, o que é esse promover eventos, gente? Agendamento de sessão, agendamento de facial, chamar essa pessoa para vir trabalhar com você, fechar parceria, chamar essa pessoa para ir com você. Então, ter este movimento, tá? Ter este movimento de trazer o outro. Então, eu falo assim, gente, essa é uma habilidade que nós líderes temos que ter. O meu negócio, ele nunca está parado, o meu negócio, ele está em movimento, tá? O meu negócio, ele é fluido, né? Então, ele precisa ser assim, tá? E aí, chegamos na 7ª habilidade. E agora a gente chega no 3º ponto para construir aí esse negócio. Tudo que tem valor leva tempo para ser construído. Então, você precisa definir o tempo, entender que a gente não vai construir um negócio gigantesco como esse do dia para a noite. Então, eu preciso me colocar o tempo. Eu vou construir isso em 3 meses. Eu vou construir isso em 6 meses. Eu vou construir isso em 1 ano. Então, entender que eu preciso também de tempo, tá? Para construir o meu negócio. Então, a gente falou dessas 3 habilidades que a gente precisa, né? Deixa eu voltar aqui para situar vocês, né?
a gente falou de 3 elementos aí para construir o negócio. E o primeiro elemento que a gente falou foi mudar o seu pensamento. O segundo elemento que a gente falou foi construir habilidades, desenvolver habilidades necessárias para agir, e aí a gente falou de 7 habilidades. E o terceiro ponto é entender que a gente precisa de tempo para desenvolver esse negócio. Agora, não tem que ser a gosto de Deus. Eu tenho que determinar, eu tenho que definir o tempo que eu tenho. E para a gente finalizar, eu preciso aqui provar que eu posso, né? Então, assim, como é que eu provo que eu posso? Como é que eu provo que eu tenho condição? Como é que eu provo que eu sei que eu posso e que eu vou desenvolver esse negócio? Resultados. Resultados, então, é atrelar todo o conhecimento que você tem, porque eu sei que vocês têm muito conhecimento. A Isabela sempre fala isso, gente, nós somos uma das áreas que tem mais conhecimento, que tem mais informação, que tem mais preparo, né? Ontem eu fiz um treinamento com as minhas diretoras, né? Uma reunião, e tinha uma diretora participando que não é das nossas áreas, e ela depois me mandou um áudio, ela falou, Tati, que coisa maravilhosa. E aí eu falo, gente, às vezes, quando a gente é da área, a gente não valoriza. Quando a gente tem uma pessoa de fora, a gente não valoriza nem direito o que a gente faz. Agora, quando a gente tem uma pessoa de fora que fala assim, Tati, que coisa maravilhosa, que direcionamento fantástico que você deu. Eu já coloquei isso em prática, eu já fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, vai fazer muita diferença no meu fechamento. Você deu tantos toques tão simples, tão básicos, tão pertinentes, que eu nunca fiz isso para um fechamento. E aí eu falo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, entender que nós temos esse conhecimento. Então, é atrelar todo o conhecimento que você tem à ação. Então, não adianta ser uma mente brilhante se não tem ação. Então, é atrelar, é juntar, né, o conhecimento com a ação, né? Então, é o chá, né? O chá faz isso, né? Ele fala isso, é conhecimento, habilidade, atitude, né? A ação, tá bom? Eu desejo aí um fechamento próspero, um fechamento abençoado. Lembrem que é o último mês para a promoção de água micelar, pincel de base, esponja, lenço antibrilho, kit espetacular janeiro, que mais? Trem de mochila, e que também há promoção para entrar em qualificação e só precisar fazer 6.000 pontos no primeiro mês, é só até março. Então, aproveitem aí essa oportunidade, aproveitem essa possibilidade e vamos trabalhar, tá? Eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para vocês, mas eu espero que, muito mais do que ter feito sentido, que vocês coloquem em prática, tá? Esse foi um curso que eu fiz, foram acho que 2 dias de curso, e eu fiz aí, na época, um resumão para a minha área, e eu acho realmente fantástico. E esses tempos eu peguei esse material e eu falei, gente, esse material é mais atual do que nunca, né? E é diferente, e é um jeito de você acrescentar aí habilidades e conhecimento, aquilo que muitas vezes a gente já faz, tá bom? Beijo gigante, gente! Fiquem com Deus, viu? Excelente fechamento para vocês. Beijos maravilhosos, beijos!